apresentação da Associação de Futebol, na apresentação não, era o Presidente, na qualidade de Presidente da Associação de Futebol do Castelo, só gostaria de fazer uma correção. O Rui Viana está também a apresentação da União de Freguesias de Viana do Castelo. As minhas desculpas, eu pedi no início da cerimónia que os convidados, e portanto também está o Rui Viana a apresentação da Junta de Freguesia. Era passado pela Eugênia José. Bom dia, sou Presidente da Assembleia Geral do Sport Vianense, sou Presidente da Câmara, José Maria, sou Presidente do Vianense, sou do Espólio de Apresentação de Estudo. Gênero Lemos, vereador da Câmara Municipal e do Clube do Desporto, Rui Viana, em apresentação da União Freguesia, sócio número 1 do Sociedade Armada de Sindomim, ex-presidentes do Vianense, presentes sempre em todas as sessões do nosso clube e caros associados. Não tenho nada que agradecer a presença de eu estar aqui. É com um enorme prazer que estou sempre aqui, não só com a minha costela de sócio de Vianense também, cerca de 50 anos, mas em representação da Associação, porque este é o clube mais representativo da Associação. E quero dizer-vos que, ao contrário do que o Presidente da Assembleia Geral disse no seu comentário, quando comecei a trabalhar com esta direção, percebi logo que esta direção, para bem do Vianense, era uma direção que vinha para ficar. Tinha um projeto bem alinhado, sabia das dificuldades do clube e sabia qual era a forma, em colaboração com a autarquia, que deve-se sublinhar, sempre presente e nos momentos difíceis, não esquece este clube. E, portanto, percebia-se logo que, para bem do Vianense, que atravessava, efetivamente, não só problemas financeiros que têm atravessado ao longo de alguns anos, mas até uma crise de identidade, e percebi logo que nós tínhamos aqui gente, eu vou repetir uma frase que lhes disse a eles quando me apresentaram, isto era um conjunto de malucos que tinham vindo tomar conta do Vianense, mas que tinham pela frente um trabalho público e o resultado está a visto. É um clube que cada vez é mais, eu não direi que é mais respeitado no distrito. Eu devo-vos dizer que os clubes do distrito da Associação, ao contrário do que as pessoas possam pensar, todos eles me questionam, me perguntam, e como é que vai o nosso Vianense? São pessoas de Cerveira, são pessoas de Valença, são pessoas de Melgaço, que sentem o Vianense como o clube, e eles têm a noção de que não há dúvidas que este é o clube do distrito. E, portanto, também eles, apesar de terem as dificuldades com os seus clubes, que as dificuldades são transversais a todos eles, uns maiores, outros menores, mas todos eles têm interesse em saber como é que o Vianense atingiu uma situação economicamente tão difícil. Claro que depois põem questões do género, o Vianense tem que andar em patamares mais acima, mas isso já nós temos também conversado, que o Vianense segue o exemplo também de muitos clubes do distrito, que é este o caminho para clubes que não, excetuando meia dúzia de clubes, ou excetuando os clubes que andam na primeira liga, que eu já também dos da segunda liga profissional. Acho que devessem existir, mas este é o caminho da formação, e uma formação com técnicos especializados, que dão formação verdadeira aos nossos atletas e que vão conseguir transformar a equipa sénior, aquela que nós vamos ver ao domingo, constituída na sua grande maioria por atletas da terra. Era assim que no tempo destes presidentes, que a questão em que nós íamos ver os jogos do Vianense, e a maior parte deles eram de Viana há muitos anos, eram pai de um, tio do outro, amigo do outro, e portanto nós revíamos naquela equipa. Não é a mesma coisa que nós íamos uma equipa que não conhecemos ninguém, e portanto nem sentiam o valor de ninguém. E além dos clubes do distrito, há também os meus colegas de associações desse país fora, membros da Federação, que sabem que o Vianense é um dos clubes mais antigos do país. E também eles me perguntam quando é que o Vianense dá o salto. Claro que eles, alguns têm uma maneira diferente de pensar da minha, e eu continuo a dizer que é exemplo de outros clubes de renome, que nessa altura andam nas divisões distritais, como a Vianense, e devo dizer que, ao contrário
que alguns vienenses diziam pela primeira vez, esta era uma das queixas que faziam relativamente a esta direção, pela primeira vez. O Vienense foi para a gestão, não é a primeira vez. O Vienense, durante muitos anos, competiu no campeonato distrital da Associação de Futebol de Braga, porque nem sequer existia, na altura, tinha sido parada a sua atividade, a Associação de Futebol. Portanto, já nesse ano se fazia o Vienense participar no distrital. Depois, há também aqui eu olho para esta sala, foi também nesta sala que a Associação de Futebol de Viana, durante alguns anos, funcionou. Quando foi fundada em 1923, que não tinha edifício, portanto foi ela constituída por 3 ou 4 clubes, entre os quais o Vianense, e foi nesta sala que se fizeram os primeiros anos de atividade. Eu quero dizer que aos associados, e em especial ao presidente do Vianense e à sua equipe, que você conquistou o clube e penso que também conquistou a cidade. O que nós notávamos é que a cidade estava um bocado afastada. Normalmente a cidade anda mais junta ou mais perto dos seus clubes se eles tiverem resultados esportivos melhores. É a maneira de pensar e, portanto, o Moviense não andava tão em cima como eles queriam, eventualmente afastado. Mas eu penso, e o personal, e da nossa parte, sabe muito bem sobre o Presidente, que terá a colaboração toda da Associação, faremos sempre parte da solução desta questão e, portanto, é com um enorme gosto que tem sido reforçada, melhorada a atividade do clube e, portanto, depois de cimentadas os alicerces com que esta direção está a retomar a sua atividade, que terão depois, e digo mais uma vez, com o apoio da autarquia, das possibilidades de eventualmente dar um passo mais assim. Mas 119 anos são poucos aqueles que se podem vangloriar. Dificuldades houve muitas, mas o Vianense nunca acabou. Houve sempre um conjunto de vienenses que não deixaram parar, não deixaram desistir. E, portanto, este é o exemplo de que também estes vienenses não vão deixar que o Vianense pare e de certeza que vão criar condições para que eles, e eu espero que eles estejam aqui mais alguns anos de forma a cimentar o seu trabalho, mas também a dar condições para futuros diretores que porventura aqui. Desejo continuar de aniversário feliz e a todos vós, viva o Vianense.